Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre modelos de atendimento em aromaterapia, porque é uma pergunta frequente, né? Dos meus alunos que estão em formação, das pessoas que estão começando a atender, enfim. Mas eu não tô aqui para falar se o modelo é de psicoaromaterapia, se é de aromaterapia clínica, se o modelo inclui manipulação do produto ou não inclui manipulação do produto. O que eu tô querendo trazer aqui são duas propostas que eu acho que são interessantes para a gente fazer digamos, uma previsão de quantas vezes a pessoa virá num atendimento e como que a gente consegue cobrar por isso, tá? Bom, eu comecei no yoga, né, a minha trajetória terapêutica, e aí, além de dar as aulas como yoga, eu também atendia com yoga terapia e com massagem. Então, no final das contas, o modelo que eu acho que é o que é mais fácil para as pessoas comprarem atendimento com aromaterapia vem realmente da experiência que elas têm com sessões de yoga terapia ou com sessões de estética, com sessões de massagem, né? Da massoterapia tradicional ou não, que é o modelo de comprar pacotes de sessões. Só que quando a gente está falando de um modelo de comprar pacotes de sessões, que sejam 4 sessões, que sejam 8, que sejam 12, né? Enfim, isso parece que fica uma coisa meio desencaixada, assim, no atendimento de aromaterapia, porque muitas vezes o atendimento de aromaterapia é um atendimento em que só tem uma conversa e daí uma indicação de óleos essenciais para a pessoa utilizar em casa. Tem um monte de aromaterapeuta que coloca práticas terapêuticas no momento da consulta. Ou aquela pessoa está aplicando um reiki, ou aquela pessoa está aplicando uma oleação no corpo, ou está fazendo um escalda-pés, ou então se a pessoa é um massoterapeuta, está aplicando práticas de massagem naquela pessoa, né? Tem gente que às vezes aplica também uma constelação, ou aplica alguma técnica psicoterapêutica, enfim. Mas tem muitos casos de aromaterapeutas que simplesmente atendem na base da conversa e da indicação de óleos essenciais para a pessoa utilizar em casa. E para esse tipo de aromaterapeuta, às vezes fica esquisito, né? Às vezes o cliente ele acha estranho ter que comprar tipo um pacote de 4 sessões, né? Por outro lado, para nós que atendemos, é muito importante que a gente tenha o retorno dessa pessoa no nosso consultório, porque do contrário, a gente fica muito às cegas, né? E a gente não consegue desenvolver uma prática clínica própria, porque a gente não tem o retorno daquela indicação de óleos essenciais que a gente fez. Então, normalmente é bom que a gente pelo menos ofereça um retorno que pode estar incluído no preço inicial, né, da primeira consulta que você faz, num prazo, digamos, de 21 a 30, 40, 45 dias, que seja um retorno simples, né, de, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, pelo menos para você saber como que o tratamento que você sugeriu caminhou naquele período, como que o seu interagente evoluiu e como que as coisas precisam caminhar ali para depois. Só que muitas vezes o espaço de um mês até 40 dias é pequeno para a gente ter uma boa avaliação de como as coisas evoluem. Principalmente se a gente está falando de casos que são casos um pouco mais crônicos, um pouco mais pesados. Quando a gente dá sorte do interagente aparecer no nosso consultório e a gente com um problema mais simples, e a gente sabe que esse problema com a aromacologia resolve, às vezes é uma indicação, parece que a vida da pessoa muda, as coisas clareiam e as coisas mais ou menos resolvem. Mas quase nunca é o caso, né? Quase sempre o caso é de que a gente precisa acompanhar essa pessoa durante um tempo. Então eu penso que minimamente, o mínimo do mínimo do mínimo, seria realmente na tua consulta inicial você já incluir um retorno, e aí esse retorno você até pode dizer que é gratuito para o teu interagente, mas enfim, você embute lá no preço do teu primeiro atendimento, né? Essa é uma coisa que é muito comum com os médicos, certo? E se a gente for pensar assim das medicinas integrativas, você está falando, por exemplo, de uma homeopatia, é de praxe, né? Você faz a tua primeira consulta e depois você tem o retorno, que normalmente não é cobrado, né? Não é cobrado entre aspas, ou seja, está embutido na primeira consulta. Mas nada impede que você também, por exemplo, já ofereça para o teu interagente 4 sessões, digamos assim, que seria consulta, retorno. E aí você pode até parcelar esse valor para ficar um pouco mais acessível, porque realmente uma das coisas que acontece dentro da aromaterapia é porque muitas vezes a gente precisa manipular
aquela formulação para o nosso interagente, seja porque na cidade onde ele mora, né, onde às vezes agora ainda mais frequente porque a gente atende à distância, não tem nenhuma loja de aromaterapia, seja porque se ele for comprar todos os óleos essenciais ficará caro, né? Seja porque ele precisa de um óleo essencial que não está no mercado agora nesse momento, mas a gente tem em estoque. Então existem muitas situações em que a gente acaba tendo que manipular aquela formulação. E aí tem aromaterapeutas que incluem essa formulação no valor da sua consulta e tem outros que não. E normalmente, para você não desperdiçar óleo essencial e até para não ficar caro o negócio para o nosso interagente, a gente tem que manipular aquilo que ele vai utilizar naquele período de mês, né? Porque senão pode ser que a fórmula mude e aí ele vai ficar com aquele produto sem utilizar em casa. Então, a necessidade do retorno contempla inclusive isso, né? Uma refação daquela formulação. Claro que se você embute uma fórmula no seu atendimento, você fica um pouco restrito, não apenas em quais óleos você poderá colocar naquela formulação, mas até em quantas formulações você poderia entregar para o teu cliente. Então, eu prefiro, na verdade, um modelo em que a consulta é um valor e as formulações são à parte, né? Mas sempre dando alternativa para a pessoa comprar isso no mercado. Se a gente der sorte de morar numa cidade que tenha manipulação de aromaterapia, fazer essa manipulação na farmácia de manipulação e sempre deixar muito claro isso, né? Porque, inclusive, para nós que somos associados da Braroma, é até uma das questões do Código de Ética que a gente assinou e concordou, sempre deixar muito claro que nós não estamos empurrando, quer dizer, que nós estamos vendendo aqueles óleos essenciais e que existe um valor que a gente ganha sobre aqueles óleos essenciais ou sobre aquela formulação, mas que a pessoa tem total liberdade para não comprar aquilo conosco, né? Muito bem. Então esse seria o primeiro modelo que eu acho de atendimento, né? Você cobrar por uma consulta, mas obrigatoriamente incluir um retorno, né? Ou então, de repente, 4 sessões que você vai espalhar uma para cada mês, porque assim te dá uns 4 meses de acompanhamento com aquela pessoa. Agora, um outro modelo de atendimento que eu não sei se é muito comum da gente fazer, eu mesma não faço ele, mas não é porque eu não acredite nele, é porque eu ainda não tive oportunidade de colocar ele em prática, porque eu estou tão habituada a fazer o modelo anterior, né, que é consulta, retorno, consulta, retorno, consulta, retorno, mas eu acho que é um modelo bem interessante, porque ele funciona numa área que é a odontologia, né? Vocês sabem que toda vez que a gente vai no dentista, a gente nunca sai com o orçamento, já repararam? Que inclusive é um saco, né? Porque você tá doido para receber já o orçamento e nunca acontece isso. Então, como é que funciona? A gente marca o atendimento lá com o dentista, vai no consultório, ele olha a nossa boca e às vezes, normalmente essa consulta não é cobrada, é só para ele realmente entender, mapear a situação, a encrenca. E aí então depois ele nos passa o orçamento e mais ou menos já diz, você vai ter que ficar fazendo, sei lá, quantas vezes aqui que você vai ter que ficar vindo para resolver esse teu problema. E eu penso que esse seja um modelo interessante também para nós dentro da aromaterapia, porque muitas vezes a gente não... E isso acontece também na área de psicologia, né? Você às vezes faz uma primeira consulta, só que na psicologia a primeira consulta quase sempre é cobrada, e depois é que o psicólogo vai te dizer, olha, teu esquema aqui é 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 1 vez a cada 15 dias, né? E o orçamento é esse, né? As consultas vão custar X reais por mês. Então eu penso que esse é um modelo interessante para nós na aromaterapia. E até para vencer essa questão da resistência da pessoa, né, a cobrar por uma primeira consulta, porque assim, a primeira consulta de avaliação da aromaterapia, ela é tão complexa quanto, por exemplo, uma primeira consulta de psicologia. Então, não faz sentido você não cobrar, porque você fica 1 hora lá, às vezes até mais do que 1 hora com a pessoa, apenas para entender aonde que está a situação toda. Então, eu acho que é correto você cobrar por essa primeira avaliação, essa consulta avaliativa. Só que para quebrar a resistência dos interagentes de pagarem por uma avaliação, porque em outras áreas a avaliação às vezes não é cobrada, pensa, por exemplo, em aulas experimentais que a gente faz em estúdios de yoga, né? A primeira aula experimental não é cobrada, por exemplo, né? Então, existe uma certa cultura no mercado de não se cobrar por uma avaliação. Mas no nosso caso, como a gente despende um bom tempo nessa avaliação,
Para vencer a resistência da pessoa, a gente sempre pode dizer para ela o seguinte: olha, o valor da minha avaliação, digamos, é R$100, R$50, isso varia muito, R$150, sei lá, isso varia muito conforme cada região do país, só que esse valor eu desconto depois no seu tratamento. E aí, depois dessa primeira avaliação, é que a gente entrega de fato um orçamento de quantas vezes a pessoa estará conosco por um período, né? E aí a gente diz, esse valor eu posso descontar, então, do seu tratamento aqui, da época que você estiver conosco. E eu acho, então, que isso é uma maneira interessante da gente começar a fazer os nossos atendimentos, porque uma das coisas que complica no meio do caminho é que às vezes você faz lá uma consulta, aí você faz o retorno, aí você faz a segunda, aí a pessoa retorna, aí a pessoa desaparece, mas quase sempre ela desaparece já na primeira consulta, né? Por N questões, e eu também não tô aqui para dizer quais são essas N questões, até posso gravar um vídeo depois sobre isso. Então, até para desestimular esse comportamento que é muito comum de desistir antes que as coisas estejam de fato fazendo um resultado interessante, quando você mostra para o teu interagente, olha, a minha expectativa é que nós estejamos juntos durante 6 meses, e esses 6 meses vai te custar X, né? Isso é legal, né? A pessoa já entende até que ela precisa de um processo para obter o resultado positivo com aquela aromaterapia, né? E você também ganha um certo tempo entre a primeira consulta e a passagem do orçamento, né, de quantas consultas vão ser e tal, para elaborar a tua estratégia de atendimento. Porque eu não sei para vocês, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de já sair com o quadro todinho desenhado de uma primeira consulta. Agora com a internet eu tô achando tão bom, porque quando o atendimento era aqui presencialmente em Curitiba, no meu espaço eu tenho os olhos lá tudo espalhado, né? Então a pessoa já saía com aquela expectativa de sair com alguma coisa na mão para cheirar, né? E eu tenho uma dificuldade de já chegar e já fazer a formulação assim, ainda mais com a pessoa olhando pra minha cara e cadê? Vamos logo, eu tô com pressa, tenho que buscar meu filho na escola, ou sei lá, tenho que qualquer coisa, tenho que voltar pro trabalho, né? Então eu sempre gosto de tirar um tempo para reler as anotações e aí pensar realmente nos óleos essenciais para chegar com uma formulação, principalmente quando é psicoaromaterapia. Quando é uma coisa mais orgânica, às vezes é mais rápido, a formulação já está ali na cabeça, você já põe ela mesmo, né? Mas eu tenho um pouco de dificuldade. Então, quando cada pandemia, comecei com esse negócio de atender online, eu achei tão bom, porque eu não preciso mais entregar a formulação na hora para a pessoa. Eu falo, olha, até o final do dia eu tô te mandando pelo WhatsApp, né? E então, para mim, foi um alívio isso. Mas aí, o que acontece? Se você se sente na obrigação de já manipular alguma coisa pro teu interagente, de já sair com alguma coisa, se fosse essa pessoa, eu nesse lugar, eu até acho que eu prejudicaria, né, a visão que eu teria da sinergia. Eu realmente sou o tipo de pessoa que preciso de um tempo para pensar naquela sinergia. Então, esse modelo em que primeiro você faz uma avaliação e depois você passa o orçamento, me parece interessante também desse ponto de vista. Apesar de que também tem uma coisa assim, né? Já aconteceu algumas vezes da pessoa vir para uma primeira consulta presencial. Presencial sempre sai com aquele inalador, o tubinho, né? O inalador pessoal sempre sai, porque isso aí é rápido de fazer e a pessoa já fica feliz da vida. Mas um protocolo pensado, tal, às vezes já aconteceu de eu falar para a pessoa, volta amanhã que a tua formulação vai estar pronta, né? Porque se eu não consigo chegar a conclusão nenhuma, eu não chego mesmo. E aí, paciência, né? Mas então o tubinho eu sempre fazia a pessoa sair com ele, a pessoa ficar felizinha. Mas eu acho que esse modelo realmente de avaliação e depois o orçamento pode funcionar muito bem para algumas pessoas, sobretudo para aquelas que ficam constrangidas de já ter que apresentar a solução de óleos essenciais logo depois da anamnese, né? Que eventualmente não é uma coisa fácil, principalmente porque às vezes o óleo que a gente precisa não está à disposição. O óleo que a pessoa precisa, ela não tem. Então tem N fatores que acontecem. Portanto, ficam esses dois modelos que eu penso que são possíveis para quem está atendendo com aromaterapia, né? O mais tradicional, que é consulta, retorno, e a cada vez se paga, ou de repente junta aí umas 4 de uma vez e faz um preço um pouco maior parcelado. E esse outro modelo, que eu penso que pode ser um valor pequeno,
para uma avaliação que depois pode ser reembolsado no tratamento completo e a pessoa sai então com o orçamento de quantas sessões de aromaterapia ela terá que fazer conosco. Isso eu estou dizendo para aquela consulta de aromaterapia que é conversa e indicação, né? Que é uma aromaterapia que você não está aplicando nada na pessoa naquele momento. É para esse caso bem específico que eu estou propondo essas soluções. O que você achou? Curtiu? Me conta aí como é que você costuma cobrar, como é que você costuma fazer. Vamos trocar figurinhas aí, porque essas coisas a gente sempre pode ir aperfeiçoando juntos. Tá joia? Beijo, até mais!